Boas tardes. Oi, professora Giovana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, professora. Tudo bom, né? E aí, separaram os materiais para a gente fazer a aula? Esse composto. Deu não, professora? Por que não, dona Maria Luísa? Porque na última aula não deu para me participar, eu não sabia também. Vocês têm acompanhado lá a aba da ciência, lá na parte de ciências? Não deu para mim olhar essa semana, eu cheguei essa semana agora em casa, professora. Ah, tá. Então, quem não está olhando, começa a olhar, porque se vocês quiserem fazer a prática junto comigo, é legal, né? Eu acho que a parte mais legal é pôr a mão na massa, é como se a gente estivesse no laboratório. Tá Sim. bom? Tá. E aí, esquentou muito aí pro lado de vocês? Pro meu aqui, gente, céu, eu tô morrendo de calor. Eu tô cozinhando. Nossa senhora, e a minha sala, ela pega o sol aqui da tarde. Nossa, eu tô num calor aqui. Bebendo água com gelo aqui. É, tem que tomar mesmo para não desidratar. A gente entra na parte mais crítica da seca, né? Então a gente precisa se cuidar. Pessoal, vamos começar então, porque como tem prática, a gente não pode perder muito tempo. Hoje nosso tema não tem nada a ver com o tema da semana passada. Qual que era o tema da semana passada mesmo? Quem lembra? Ninguém? Poxa vida! Densidade, né? Hoje nós vamos falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre compostagem caseira. Não sei se tem alguém querendo falar. Eu vou primeiro explicar por que eu escolhi esse tema, tá? Por que esse tema é importante, relevante e por que vocês têm que aprofundar os conhecimentos sobre isso. O bom é que vocês já têm um conhecimento, porque ano passado a gente fez a hortinha lá com o André, né? Então vocês já estão um pouco por dentro. Meninos, eu escolhi esse tema porque resíduos sólidos é um problemão, tá? Então, resíduo sólido é tudo quanto é tipo de lixo, certo? Tem lixo que pode ser aproveitado e tem lixo que tem que ser totalmente descartado. Alguém lembra algum lixo que tem que ser totalmente descartado? Canudinho. Canudinho tem que ser totalmente descartado? Ah, não, totalmente? É. Ah, desculpa, professora. Pode chutar, não tem problema errar, não. O importante é participar. Quem tomou vacina de HPV tem pouco tempo aí? Ai, professora, eu não lembro se eu tomei, não, mas certeza que eu tomei. Eu tomei umas vacinas aí. Toma com uns 10, 11 anos, se eu não me engano. Quando a gente toma uma vacina, aquela agulha e aquela seringa que foram usadas, elas podem ser reutilizadas, reaproveitadas? Não. Não, né? Então, o material hospitalar é um material que tem que ser totalmente descartado. Inclusive, ele tem que ser incinerado, né? Incinerar e queimar. Professora, que queima? principalmente aquelas coisas de cirurgia, né? Isso, qualquer material de uso hospitalar, dentista, tem que ser descartado. E aí tem que ser incinerado. Por que tem que incinerar, queimar? Para queimar todos os vírus ou algo assim, todas as bactérias? Justamente, para a gente acabar com o micro-organismo. Do mesmo jeito que nossas células não aguentam o calor em excesso, né? A gente se queima e aí dá bolha, porque a célula morre. As bactérias, os vírus não têm célula, vocês sabem, mas a estrutura viral, né? Ela não resiste ao excesso de calor. Por isso, então, que nenhuma agulha deve ser reaproveitada. Antigamente, bem antigamente, as seringas, elas não eram descartáveis, tá? Elas eram reaproveitadas.
É igual faz com gado. Gado é assim, você vai vacinar o gado, você não usa uma seringa para cada cabeça de gado, né? Você usa um aplicador lá e vai para o rebanho inteiro. Então, eu acho que mais para frente isso vai mudar também. Ó, Guilherme, como assim? Eu lembro do rosto da senhora, mas tenho a impressão de nunca ter te visto. Acho que é porque eu envelheci nessa quarentena. Guilherme, eu sou a professora do Laboratório de Ciências. Lembrou? Não sei se você é novato. Ah, agora lembrou, né? É porque antes também eu era meio loira e eu tirei o loiro do cabelo, mas semana que vem eu volto, porque já os branquinhos vai aparecendo, tem que dar um jeito aqui na Ô, peruca. professora, mas esse ano a senhora já voltou com morena, de cabelo... Já. Só que esse ano, né, nem contou. Foi um pouquinho tempo. Pessoal, então por que eu tô falando de resíduo sólido, tá? Nem todo resíduo, ele vai poder ser queimado. E o 9019-21023 colocou que resto de alimento também não pode ser aproveitado. Vamos ver. O brasileiro, ele produz, em média, 1,230 kg de lixo por dia, tá? Então, todo brasileiro produz mais ou menos 1 quilo de lixo. Antigamente, há uns anos atrás, poucos anos, era 1 quilo só. Esse aumento de 230 gramas já é um problemão, tá? Porque a gente tem que levar em conta que nós somos 200 milhões de brasileiros, né? Então, são 200 gramas vezes 200 milhões. Então, dá um tantão de lixo. A gente produz por dia, aqui no Brasil, 240 mil toneladas de lixo por dia. 240 mil toneladas. É coisa demais. É equivalente a 1.000 Boeings, tá? Cargueiros, por dia. Tá? Então, a gente enche aí 1.000 aviões por dia. Então, a gente precisa dar um jeitinho de enfiar esse lixo, esse resíduo em algum lugar. Professora, a senhora vai fazer Kahoot de novo? Hoje? Hoje não. Hoje não vai dar tempo de fazer o Kahoot. Mas nas próximas aulas vamos. Meninos, se a gente reciclar uma toneladinha, só uma, de plástico, por exemplo, a gente economiza 130 quilos de petróleo, tá? 130 quilos de petróleo. Petróleo, não se esqueçam, a gente usa para gasolina, para o diesel, né? É matéria-prima também para fazer plástico. Então, tudo que é de plástico que está na casa de vocês tem petróleo. Então, se a gente começar a reciclar plástico, a gente consegue gastar menos aí com compra de petróleo. O Brasil, ele tem refinaria de petróleo, né? A Petrobras e tal, mas muito do nosso petróleo também é importado. Por isso que a gasolina é super cara. E um outro porém é que, deixa eu só arrastar meu chat aqui. Se a gente reciclar uma tonelada de papel não é muita coisa. A gente consegue poupar 40 vidas de árvores. Tá? Então, quando a gente vai e não joga nosso papel todo amassado, todo sujo no lixo, quando a gente faz a separação, esse lixo tem a condição de ser reciclado. Alguém sabe a diferença entre reutilizar e reciclar? Lá daqueles 3 R's, reaproveitar também? Repete de novo, por favor, professora. Eu não entendi o que a senhora disse. Alguém sabe a diferença entre reciclar, reutilizar e reaproveitar? Reutilizar, a gente utiliza de novo. Tipo, Reutilizar, você pega aquilo e utiliza novamente, né, professora? Tipo, uma, Então, tipo assim, professora, garrafinha de água. A gente compra uma água, depois a gente pode usar novamente para colocar água. justamente, né? Eu reutilizo. Isso é reutilizar. Tem aqui uma colherzinha de plástico, eu usei na aula de ontem, de ontem, em vez de descartar, eu vou reutilizar hoje, tá? Então, eu estou usando o mesmo objeto para o mesmo fim. Reaproveitar, alguém sabe? Quando, assim, a pessoa joga fora, igual a garrafinha, vamos usar novamente. A pessoa pode usar para fazer outra coisa. Reaproveitar pode ser o mesmo de reciclar, não? Então, não.
Reaproveitar, por exemplo, eu pego minha garrafa PET, minha garrafinha de água, sei lá, que quebrou aqui o bocal, aí eu vou e planto uma florzinha aqui, né? Então, eu vou reaproveitar. Vou pegar um objeto, mas vou usar ele de outra maneira. Agora, reciclar é que são elas. A reciclagem, meninos, ela é um processo totalmente químico, onde a gente vai precisar de apoio total dos decompositores. Vocês lembram desse conceito do ano passado? O que são os decompositores? Professora Simone explicou isso para vocês. Professora, o que a senhora disse? Quem são os decompositores da natureza? Vamos, não dá tempo da prática. Ai, meu Deus, a hora tá rolando. Não se lembra da cadeia alimentar? A professora Simone explicou, eu lembro. São seres heterotrófos, alguma coisa assim, né? Algumas bactérias. Lembra que a cadeia alimentar, ela tem lá o produtor, que é o que faz fotossíntese. Algumas bactérias, fungos, protozoários. Isso, então vamos para os decompositores. Os vegetais, né? Então, produtor é o que produz seu próprio alimento, são as plantas, as algas. Consumidor é o que vai comer, né? Que é o consumidor, então pode ser primário, secundário e tal. E o decompositor é quem vai dar um fim a tudo isso. Porque os decompositores, eles são capazes de quebrar tudo aquilo que é resíduo, né? Às vezes até o que não é resíduo, por exemplo, quando a gente tem um fungo na pele, né? Ele está decompondo a gente tem que tratar porque ele está nos comendo, literalmente. Então, os decompositores são os grandes faxineiros da natureza. Sem eles não seria possível a gente viver nesse mundo, tá? Então, os decompositores, guardas, são os faxineiros, que são os fungos e as bactérias, geralmente. Uma perguntinha. Se não tivesse decompositor, nosso mundo ia feder? Sim. Bom, professora, mas não de afete, imagina se... Eu não, eu tomei banho. Na verdade, se os decompositores não existissem, o mundo não ia ter fedor, não. Não fedor de decomposição. Porque, na verdade, vamos pegar a gente come, né? Aí a gente produz dejetos, urina e fezes e gases. Porque todo mundo produz gases, não adianta falar que não. As bactérias e os fungos, mesma coisa. Eles se alimentam... Peraí. Sofia, posso sim. Depois eu pego o seu contato no final da aula, tá? Então, os decompositores... até esqueci o que eu estava falando. Quando eles se alimentam, eles também produzem gases. E é isso que faz feder. Então, o esgoto só fede porque a bactéria, o fungo, né? Eles estão lá comendo os seus restos e aí eles estão liberando gases. E aquele gás que dá o cheiro de esgoto, tá? Pessoal, preparando essa aula para vocês, semana passada, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp e eu falei, vou compartilhar. Opa, eu vou ter que parar, peraí. Vou compartilhar novamente minha tela para eu conseguir fazer uma coisa. Compartilhar meu som. Dá uma olhadinha, que ideia bacana. Você já pensou em ter uma casa erguida com lixo? Uma máquina criada por um londrinense ilustra bem o que a CMTU pretende fazer. A usina faz parte de um projeto piloto desenvolvido em Londrina pelo grupo Axecol. A planta industrial foi elaborada por este professor de geografia, um visionário. Foram anos de teste até chegar a este modelo. Uma grande máquina com mais de 20 metros de comprimento, criada especialmente para transformar qualquer tipo de lixo em materiais de construção. São telhas, pisos e também vigas. Compensados de madeira, piso, mármore e até asfalto. Esse projeto foi apresentado hoje pela CMTU, que tem um nó para desatar. O Centro de Tratamento de Resíduos de Maravilha, que recebe 600 toneladas de lixo por dia. E isso não para.
Novas valas vão sendo abertas para aumentar a capacidade e logo vão estar esgotadas. A ideia da companhia é fazer com que em 4 anos Londrina use todo o lixo que produz em máquinas como esta. E sabe qual é o segredo para ter um produto tão resistente assim? E o melhor de tudo, sem o cheiro do lixo? Está aqui, ó. É a sacola especial feita com pneu velho, isopor e plástico não reciclável. A sacola, procurei assim fazer uma maneira dela ser não agredir em nada o meio ambiente. E, graças a Deus, consegui. O maquinário, avaliado em quase R$2 milhões, transforma lixo em produto útil em menos de 10 minutos. A cada 2 toneladas de resíduos, podem ser feitos 1000 tijolos, por exemplo. O lixo é colocado na máquina, que abre os pacotes, picota e depois passa tudo por uma esteira de reciclagem. Na sequência, tudo é triturado e misturado com cola, até passar pelo bloco de formato escolhido. Após 10 horas de secagem ao sol, está pronto. Até o chorume é reaproveitado. Na nossa tecnologia não existe chorume porque o lixo que sai da casa de manhã, 1 hora depois ele chegando na nossa usina, 1 hora depois ele já é tijolo, é telha, é placa, o que você fizer. O processo é muito rápido e não dá tempo daquele líquido que vem no material orgânico se transformar no chorume. Ele é aproveitado e absorvido no processo. O resultado de todo esse processo que você acabou de ver é esse aqui. Nessa etapa sai uma massa úmida no formato de tijolo. Quando tiver seco, fica desse jeito aqui, ó. Olhando de perto, parece um tijolo comum. Mas segundo o pessoal que está desenvolvendo essa técnica, ele é mais resistente. O inventor é este professor de geografia aposentado. Ele dedicou anos de pesquisa em busca de uma forma de criar alternativas para não prejudicar o meio ambiente. Eu vi os aterros e a erosão, no caso a chuva, provocava as erosões. E eu pensei numa maneira de criar alguma coisa que pudesse conter essas erosões, essas crateras que a água proporciona. Nós estamos vendo aqui uma planta piloto, portanto em uma escala bem menor daquilo que poderá ser uma escala industrial bem maior. Nós vamos iniciar agora, vamos fazer uma chamada PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, onde nós vamos mostrar para a sociedade de que realmente a Prefeitura de Londrina precisa de soluções para tratar o lixo dessa forma. O que nós estamos pretendendo demonstrar aqui hoje é que realmente é possível o lixo zero. Todas as prefeituras que viram gostou muito do projeto e mostrou interesse muito grande em implantar esse projeto. Mas nós estamos precisando de investidor, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem a soltar esse projeto aí para o Brasil. E aí, meninos? O que vocês acharam da invenção desse professor aí? Professora, achei muito legal. Eu até lembrei de uma coisa. E sabe o que eu vi, professor? Eu vi um moço que a casa dele, as paredes dele são todas de garrafinhas. Pois é, tem mais alguém que falou aí. Alguém que falou interessante. Alguém quer falar mais? Eu, bem interessante mesmo. Professora, eu falei interessante, aí agora eu pensei, tipo assim, nessa máquina, quanto litro de perfume deve ter para esse material? Tá ventando um pouco. Quem que tá falando que eu tô com o meu chat fechado? Com a minha janelinha fechada? Ixi, não ouvi. Eu não tô te ouvindo. Tá meio chiando. Ah, melhorou demais. Parecendo vento batendo. Ah! Aqui tá muito Quem que tá falando? João Lucas. Oi, João. Meu nome Oi, eu vi. Só que meu nome está aqui como Redmi. Ah, tá. Bom, João, então é o seguinte, é interessantíssimo, igual a Sofia também, acho que foi a Sofia, né, que comentou. Tem gente que faz a casa toda de garrafa, sei lá. Eu acho que o mais interessante do processo, pessoal, é a gente pensar numa situação onde a gente possa continuar num mundo que tem progresso, porque a gente não pode... Se o meu estiver chiando, também vocês falam que eu tô com a janela aberta aqui. A gente não pode pensar em retroceder, né? Então, assim, ninguém quer viver mais na selva, na árvore, já passamos dessa etapa, graças a Deus. Então, a gente tem que pensar assim, eu quero viver no mundo moderno, industrializado.
mas eu tenho que dar um jeito de dar um destino para o meu resíduo. E esse destino, se ele funcionar mesmo, né? Porque assim, eu não fui atrás de verificar uma reportagem de jornal, né? Eu imagino que seja verdadeiro. Se isso for viável de se fazer, os problemas de resíduo sólido no mundo inteiro, assim, acabaram. Porque o tijolo ali, você viu que você joga ele nem quebra. Então, você imagina construir uma casa, tipo os 3 porquinhos, é a casa melhor, a mais resistente. Então, seria muito interessante. Enquanto essa ideia não é comprada, a gente pode fazer ok, né? Então, uma forma da gente colaborar é através da composteira caseira. E aí eu vou contradizer alguém que falou que resto de alimento não dá para ser aproveitado. E dá sim, tá? Para fazer a composteira caseira, quem quiser fazer comigo, quiser abrir aí a câmera, pode abrir, tá? Quem quiser fazer depois, presta atenção para poder conseguir fazer sozinho. Ela é bem simples, tá? Vocês vão precisar aí de 2 potinhos de sorvete. Eu nem consegui potinho de sorvete. Peraí. Eu peguei potinho... Deixa eu voltar minha câmera aqui, só para ver se eu tô no foco. Aqui. Eu peguei tapuerzinho mesmo, tá? Então, tinha uns tapuerzinhos velhos aqui em casa, eu peguei eles mesmo. Vai precisar de vela para poder queimar a ponta do preguinho. Eu também não peguei preguinho, eu tô pegando uma chavinha de fenda, que é bem fininha, que vai dar na mesma. Se você for usar preguinho, aí cuidado para você não esquentar o dedo. Usa um prendedor de roupa aqui para segurar, para fazer de cabo. Ou você usa um alicate, né, se você tiver. Vai precisar de folha seca ou serragem. Folha seca tem na frente da casa de todo mundo. Eu moro em prédio, apartamento, não tem árvore na minha casa, mas ali na frente está lotado. Desci e peguei. E vai precisar de resto de alimento que você todo dia produz na sua casa. Eu, para fazer a aula de hoje, eu peguei lá na minha geladeira uma folha de couve que estava já meio amarelada e uma abobrinha que estava velha, que eu achei lá no fundo da gaveta. Inclusive, ela já está cheinha de fungos, tá vendo? Isso aqui a gente pensa, ai, que nojo, credo, professora. Só que, na verdade, esses fungos é que vão ser os meus ajudantes. Porque eles que são os decompositores. Eles que vão quebrar esse alimento que, para mim, não tem mais utilidade. E não pode colocar casca de laranja, limão, nem abacaxi. Tá? Depois eu respondo por quê. Então, qual que é a primeira etapa mais perigosa, que vocês têm que tomar cuidado? É acender a vela, tá? Ou como diriam alguns, ligar a vela. Então, eu vou ligar a minha aqui, uma super energia. Aí eu vou pegar, meninos, um dos potinhos que eu escolhi de sorvete, né? No meu caso é esse tapoeira aqui, e vou furar o fundo com a minha ajuda da chave de fenda aqui, ou do preguinho. Eu tenho que fazer o furo no centro, tá? Igual tá mostrando aí na primeira figura. Então, eu deixo esquentar a ponta, vou lá e faço furinho, certo? Eu já até furei a minha aqui algumas vezes, porque eu tô usando o mesmo potinho para fazer as aulas de hoje. Tá vendo? Assim que tiver bem furadinha, igual tá aí mostrando aí na imagem do potinho de sorvete, aí tá bom. Não tem uma regra assim, quantos furos? Não pode ser de mais nem de menos. Aí, ó. O meu já tá quase bom de furo aqui, ó. Certo? Pode desligar a vela agora. A parte perigosa já passou. Não taquem fogo na casa, cuidado com a cortina. Segunda fase. Você vai pegar o outro potinho que você escolheu, né? Que tá íntegro aqui o fundo, e você vai recortar a tampa. Você vai tirar toda essa parte aqui. Tá? Eu esqueci de colocar tesoura meus materiais. Para adiantar na aula, como essa parte é um pouquinho demorada, eu já fiz. Então, eu recortei aqui a tampa do meu potinho, certo? E na sequência, eu tenho que começar a misturar o que para mim é lixo. Então, eu vou colocar, sabe aquele potinho que a gente fez o furo? Esse aqui? Eu vou encher ele de folha seca. Encher não, até a metade mais ou menos, tá? Aí eu pego aqui a folhinha seca, para eu ajudar os decompositores
ao invés de eu colocar ela inteira assim, eu posso colocar ela quebrada, tá? Quanto mais eu quebrar, melhor é. Porque, ai, espetei o dedo. Nossa, eu peguei uma flor com espinho aqui, ó. Consegue ver? Nossa, furei o dedo. Achei que a parte da vela era mais perigosa. Vou colocar essa inteira, então. Furei o dedo. Bom, meninos, eu não vou usar toda a minha folha seca, porque eu ainda vou fazer mais aulas e eu só peguei esse tanto hoje. Enchi metade do potinho com folha seca, aí eu vou começar a encher com os materiais que sobraram do almoço, tá? Eu também posso ajudar os decompositores deixando aqui esses materiais bem pequenininhos. Quanto mais você deixar eles decompostos, mais rápido é o processo de compostagem. Deixa eu ver as horas. Eu peguei até uma faquinha aqui para me ajudar. Aí, meninos, vocês têm que ter o cuidado de colocar sempre 50% de serragem ou folha seca e 50% de material orgânico, que são os restos de folhas, né? De legumes, de casca. Tem que ter essa porcentagem para dar certo. Encher o potinho, aí você vai jogar um pouquinho de água por cima, tá? Não para ficar encharcado, só para ficar úmido. Porque a gente está no período de seca. Gente, esse trem tá ardendo, viu? A gente está no período de seca, então a gente precisa umidificar a mistura aqui. Se você quiser, igual tá mostrando aqui nessa imagem, você pode colocar um pouco de terra. E aí eu vou explicar por que você tem que pôr um pouco de terra. A gente sabe que a gente nunca põe a mão na terra e põe a mão na boca, não é? Por que que a gente não faz isso? Alô? Alô? Tem alguém aí? Tem bactéria, Porque professora. a terra é suja. Ah, a terra é suja. Tem bactéria, né? Alguém falou. Então, como eu sei que na terra tem bactéria e eu preciso das bactérias para elas comerem esse lixo aqui, se eu colocar um pouco de terra, eu coloco também bactéria. Então, eu ajudo. Por isso que essa minha abobrinha que tá cheia de fungo aqui, ela é interessante, porque ela tá cheinha de micro-organismos. Certo? Então não é só a terra, né? Pode ser qualquer tipo de coisa que esteja com bactéria. Ou fungos, ou algo do tipo. Você vai pegar fungo de onde, assim, se for ver? Ah, não sei, igual a senhora tá usando esse negócio aí, que eu não vi direito. É um legume, não é? Abobrinha, certo. Abobrinha. Então. Com uns pedaços aqui. E ele tem fungo, não tem? Já? Você disse que ele já não tá... Oi? Não, eu peguei na abobrinha toda... Deixa eu dar uma olhada na minha mão. Tá, ou seja, ela tá com bactéria, então dá pra usar ela também, né? Como fosse usar a terra. Justamente. E aí, se você colocar a terra, Sofia, você também coloca mais bactérias, mais fungos. Então, fica interessante para decomposição disso aqui ser mais rápida. Certo? Terminei, enchi aqui já de metade de folha seca, metade de alimento, eu vou tampar com uma tampa inteiriça, tá? Essa tampa aqui que tá inteira. O outro que eu cortei, eu vou colocar aqui nessa tapoeira que tá vazia. E aí eu vou colocar esse aqui em cima desse. Por que que eu tenho que fazer o furo nesse tapoeira de cima? Pro ar ficar acumulado lá dentro? Perfeito, porque tem que ventilar, né? Tem que ventilar. Quando a gente faz decomposição assim, compostagem, a gente quer que prolifere bactérias do bem, bactérias aeróbias, que respiram oxigênio. Essas bactérias, esses fungos, se eu tampar todinho, isso aqui vai apodrecer, mas vai dar um fedor. Então, quando uma composteira fede, é sinal que ela não está funcionando direito, tá? A decomposição está acontecendo, mas eu estou criando ali micro-organismos que não são legais, que podem ser nocivos para mim. Então, o melhor termômetro para saber se a composteira está funcionando é ela não feder, tá? Ela cheira, mas não fede, tá? Outra coisa, toda vez que a gente vai tirar o lixo da casa da gente, hoje, inclusive, aconteceu isso comigo, eu fui tirar o lixo e no fundo, mesmo com saquinho,
lá no fundo da lixeira ficou um tanto de caldo, assim, sabe? Um caldo fedido. Alguém lembra o nome desse caldo? Chorume. Perfeito, chorume, né? Então, com certeza, da decomposição desse material que eu tô colocando aqui, vai ter chorume. Não é muito igual do lixo, né? Que tá ali com um monte de coisas, além do resto de legumes, mas vai ter. Então, eu preciso de um coletor de chorume, que vai ser esse aqui. Por isso que ele tem que ficar aberto, certo? E se eu quiser empilhar mais, eu posso, tá? Aí eu vou deixar esse composto por mais ou menos 60 dias e olha como é que ele vai ficar. Eu tenho composteira aqui em casa, olha só. O meu composto, como ele tá bonitinho. Consegue ver? Opa. Se você cheirar aqui, é cheiro de terra molhada. Sabe quando chove a primeira chuva e levanta aquele cheiro assim, que é cheiroso? Eu acho. Tem cheiro de terra molhada. Então, você vê que a compostagem aqui, ela aconteceu. Eu vou dar um foco aqui, ó. Tá vendo esse negocinho aqui no meio? Isso aqui é uma semente de abóbora, que ainda não foi totalmente decomposta. Então, no final do processo, eu vou ter aqui terra fértil, certo? E isso aqui, para a planta da mãe, nossa senhora, é ração pura para ela. Ela vai amar, vai crescer, que é uma beleza. Só que a gente não precisa só pensar isso em escala caseira, né, doméstica. A gente pode pensar isso em escala industrial. Quando a gente lembra... Mas supondo, quando a gente vai crescer, né, no caso é plano, supondo. E aí, a parte de baixo, essa parte furada, que é para acumular o ar, a gente ainda vai ter que deixar ela lá ou não? Você fala assim, na minha composteira, se eu for colocar mais andares, né, você tá dizendo? Sim. Sempre os potinhos, eles têm que ter o furo. Ou né? mais acúmulo de ar. Pode, tipo assim, precisa de ser uma vasilha ou pode ser no ar mesmo, assim, sem ter a vasilha. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma planta aqui em casa. Aqui, eu tô até indo em frente dela agora. Aí ela fica bem aqui no meu teto, pendurada. E aí ela tem uns buracos embaixo. Mas ela fica em cima, então não tem uma parte de baixo. Mesmo assim, ela fica com o vento correndo, tá certo, né? Tá. O duro aí de ter uma planta aí é porque daí quando você molhar ela, pelo furinho vai escorrer, né? Por isso que geralmente a gente põe o prato por baixo. Só que aí o prato tem a contrapartida do pernilongo. Então tem que... É bom pôr o prato e pôr areia, que aí não acumula água. Aí, meninos, vocês podem ir empilhando, né? E sempre fazer furinho e colocar o furinho. Meninos, espera aí que a bateria vai acabar. Deixa eu só colocar o carregador, rapidão. Aí, achei que estava ligado. Pronto, achei que estava ligado na bateria na tomada. Meninos, então, a compostagem, ela demora 60 dias porque os decompositores têm um tempo, né, para conseguir reproduzir, para conseguir proliferar e fazer a decomposição total, certo? E aí, alguns porquês, né? Para você que a gente... Pote de margarina, igual o menino acabou de falar aqui no chat. Eu tô com o chat fechado, mas sim, pode ser pote de margarina. O pote de margarina é perfeito, porque ele é mais resistente que esse aqui, ó. Esse aqui, ele quebra fácil, né? O de margarina, ele é feinho, mas ele é resistente. Pode ser pote de sorvete. Lá, ano passado, na nossa feira, na nossa mostra, a gente fez com aqueles galões que tem lá no SESI de cloro, sabe? Uns galõezões bem grandes. Parece balde. E eles têm tampa. Então, por que não pode colocar casca de laranja ou limão? Alguém se arrisca? É porque não faz a decomposição, professora? Pois é casca de algo mais duro, eu diria? Mas eu posso, por exemplo, colocar casca de abacate, casca de pepino. Mas é porque elas ficam... É porque elas ficam moles, né? Porque mesmo estando a laranja, o limão, eles não ficam moles. Mesmo eles estando, como diria, a laranja. Na verdade, laranja e limão, eles são muito ácidos, Sofia. E aí, a célula da bactéria, a célula do fungo,
Quando entra em contato com uma substância muito ácida, a célula ela se decompõe. Aí acaba matando o micro-organismo. E eu não quero que eles morram, eu quero que eles se reproduzam, né? Porque eles que vão me ajudar. Então, se eu colocar laranja e limão, eu mato essas bactérias, esses fungos do bem. Certo? Por que eu não posso colocar resto do almoço? Tipo assim, restinho do feijão, arroz, restinho da carne. Professora, é por causa que nem todos os alimentos, eles são podres, só porque sobrou. Tipo assim, a minha carne, ela sobrou, agora eu acabei de almoçar, supondo. Aí, mesmo assim, a carne não quer dizer que ela não preste mais, né? Ou são só coisas que prestam, que não prestam, que pode colocar? Na verdade, tudo presta, né? Tudo dá para ter um destino. Na verdade, a gente não coloca carne, porque carne, gente, é bicho morto. Bicho morto é carniça. Se eu colocar carne aqui na minha composteira, vai feder carniça com o tempo. Se feder carniça, vai atrair mosca, né? Formiga. Mas e não vai interessante. Mesmo Vai prestar. Em roça, quando você está em roça, né? Que você tem lá um campo aberto, espaço, eles fazem a compostagem, só que elas são grandes, colocam uma lona por cima e aí coloca tudo quanto é resto lá. E acontece, né, a compostagem. Só que em pequena escala, em apartamento, em casa, não é interessante colocar, porque vai atrair mosca e formiga, certo? Pergunta, Sofia. A gente come carne. Nunca parou para pensar? É bicho morto. A minha avó de vez em quando em cima das plantas. Gente, vocês nunca assistiram Madagascar 1? Que a zebrinha vai lá e morde o Alex? E aí ele vê... A zebrinha não, perdão. O leão morde a zebrinha. E aí ele começa a ver, assim, que a zebrinha é um monte de bife. É cadeia alimentar. Professora, a minha avó já colocou ovo. Casca de ovo, na verdade. Isso. Ontem eu dei essa mesma aula para outra turma e eu tinha feito ovo no almoço. Aí eu coloquei a casca de ovo aqui para mostrar. Mas hoje eu usei outra coisa, né? Pessoal, por que a gente tem que borrifar água nessa composteira? Para não ficar seco, não? E por que eu tenho que deixar úmido o ambiente? Para quem? Para a planta não morrer, professora? Não, a planta ela vai morrer. Ela já está morta, na verdade, aqui. Ela só está decompondo aqui. Vocês estão vendo que eu estou bebendo água toda hora? Sim. A bactéria e o fungo, eles precisam de água tanto quanto a gente. Então, se eu quero que eles vivam, eu tenho que fornecer um ambiente que tenha essas condições, certo? Então, eu coloco água para eles. Não posso colocar água demais, porque eles não são aquáticos. Se eu colocar água demais, eu mato eles afogados, tá? Tá. Meninos, dicas finais aí para composteira de vocês. Deixa eu ver a hora. Sempre mexa seu composto. Então, esse composto que eu preparei hoje, daqui 2 dias eu tenho que abrir ele, tá? E dar uma mexidinha aqui nas coisas. Mexe, mexe, mexe. Claro que esse meu aqui, ele tá com pouco, ele não tá até a tampa, assim, de cheio, né? Mas quando ele tá até a tampa, eu preciso mexer para entrar oxigênio. Porque do mesmo jeito que os micro-organismos precisam de água, eles precisam de ar, tá? Porque eles respiram. Outra coisa, deixa em um lugar ventilado, porque precisa de entrar oxigênio, e com calor, iluminação. Tipo, perto de uma janela, né? Ou se você tem quintal aí, você coloca num lugar que bata sol. Porque a bactéria e o fungo, eles têm uma temperatura que eles gostam muito, que é em torno de 30 graus. Então, vocês sabem que quando quer conservar alguma coisa, por exemplo, fiz uma salada de frutas, eu quero conservar ela. Eu não coloco na geladeira? Sim, para durar mais tempo. Justamente. Eu acho que toda pessoa já escutou isso. Então, se eu quero conservar, eu não quero conservar essa folha aqui. Eu quero que ela entre em decomposição. Então, eu não posso colocar num ambiente frio, né? Então, eu tenho que colocar num ambiente que seja morno, por exemplo, perto da janela.
Aí, como eu falei, pode ir empilhando, né? Sempre fazendo rodízio. O potinho mais novo, né? A composteira que você fez hoje, por exemplo, essa aqui, né? Que a gente fez hoje. Eu tenho que colocar ela mais perto do vasilhame que está aberto, para escorrer o chorume. E o mais antigo, eu coloco por cima, tá? E tem que ter paciência, demora 60 dias, mas acontece. É um fenômeno legal de assistir. Depois que a gente pega gosto em fazer compostagem, a gente quer fazer sempre. Toda vez que eu tiro alguma coisa da geladeira, eu já guardo, porque eu falo, não, esse aqui pode virar composto. E aí eu posso ter terra fértil. Para fechar, garotos, a gente tem uns minutinhos. Eu vou passar um vídeo para vocês, final, de uma fazenda, que é um exemplo a ser seguido, tá? Confiram aí. Inovar para economizar energia. Inovar para evitar desperdícios e problemas com a vizinhança. Inovar para diversificar os lucros e aumentar o faturamento no final do mês. E de quebra, preservar o meio ambiente e a qualidade do ar. Hoje você vai ver que inovando na natureza nada se perde, tudo se transforma. Até as coisas que você nem imagina, como caquinha de suíno, por exemplo. O suíno é um mamífero robusto de focinho redondo, que ronca e fuça. Na fazenda Pork Terra, existem 2.000 cabeças de suínos. 200 delas são conhecidas por matrizes. Suínos se diferenciam dos porcos por não chafurdarem na lama, comerem ração, terem baixo índice de gordura e alto teor de proteínas e sais minerais. E ninguém resiste a uma boa bisteca. A carne suína é vendida em forma de bistecas, bacon, costelinha, linguiças e carnes magras e nobres, o filé e a picanha. O Brasil produziu em 2006 2,86 milhões de toneladas de carne suína e exportou 18,47% da produção para países como a Rússia, Hong Kong, Ucrânia, Argentina e Singapura. Criar suínos é um ótimo negócio, mas para João Paulo, dono da fazenda Pork Terra, essa história só passou a dar lucro mesmo quando ele inovou na maneira de produzir. João, há quanto tempo você cria suínos? Há 25 anos. 25 anos? Agora, antes você tinha um problema aqui, né? Sem dúvida, eu tinha um problema. Eu lançava na natureza 15 mil litros de dejeto, de fezes de suíno. 15 mil litros por mês? Não, por dia. Por dia? Por dia. João Paulo não desanimou. Colocou a cuca para funcionar e fez de um problema a solução da lavoura. Foi aí que eu tomei uma providência, que eu fui até uma feira em Ribeirão Preto, cheguei lá, tinha uma demonstração do mini biodigestor, foi aonde que eu encarei a realidade e assumi. Até, aliás, eu estava com a minha esposa, ela relatou para mim, mas você vai ser o primeiro, vai ser o cobaia, eu prefiro ser do que causar isso na natureza. E aqui está o pulo do gato. Agora, os dejetos dos 2.000 animais e do frigorífico, que antes iam parar no rio, são processados aqui nessa máquina. Explica pra gente esse processo, João. Então, através dessa tubulação, ele entra dentro desse mini biodigestor, aí ocorre uma fermentação anaeróbica, que a parte sólida transforma em biogás e a parte líquida transforma em biofertilizante. Meninos, eu vou interromper aqui o vídeo por causa do nosso tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que isso que a gente fez em pequena escala, ele pode ser feito em larga escala para donos de fazenda. Então, ali no caso, a gente usou o resto de alimento, mas a gente pode usar fezes de animais, no caso ali, fezes de suíno. E aí, a gente pode fazer a compostagem em larga escala e fazer biocombustível e biogás.
tá? Então, o biogás, ele é gás mesmo, serve para queimar, fazer alimento e cozinhar, né? E biocombustível é combustível, gente. Dá para você ir colocar carro para funcionar. Certo? Espero vocês na próxima terça. Até a próxima terça. Beijo. E até a próxima façam- terça, professora. Tchau. Se tiver material, separa pra gente fazer junto. Beijo. Beijo. Tchau, professora.